Da tribuna da Câmara, o deputado federal Ottoni de Paula afirmou que o PL da censura será derrotado e rebateu as alegações dos defensores do projeto. Ottoni de Paula disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Há quem a esquerda pensa que engana neste país. E sabem por que eles não nos enganam mais? Eles não nos enganam mais por conta da liberdade da internet, por conta da liberdade que deram ao povo brasileiro as redes sociais. E eles não esperavam isso. Se não fossem as redes sociais, jamais teríamos a Primavera Árabe. Se não fossem as redes sociais, nós jamais saberíamos o que os ditadores que eles defendem fazem com o seu povo. O que eles querem, na verdade, é a censura neste país. O deputado denunciou a completa falta de transparência do próprio projeto, cujo texto ainda era desconhecido quando a urgência foi votada. Ele disse: "É verdade que o projeto está na Câmara há 3 anos, mas é verdade também que apenas tramitou em um grupo de trabalho de apenas 13 deputados, sem a devida proporcionalidade partidária, ou seja, o relatório foi discutido de forma informal, nunca foi protocolado. O texto foi disponibilizado em menos de 10 dias para uma suposta votação democrática nesta casa." Ottoni de Paula afirmou que lutará pela derrota do projeto e disse: "Nós somos contra esse PL que esconde por detrás de si a censura e isso nós não vamos aceitar." A censura, que há anos já vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos exclusivos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A quem a esquerda pensa que engana nesse país?
E sabe por que eles não nos enganam mais? Eles não nos enganam mais por conta da liberdade da internet, por conta da liberdade que deu ao povo brasileiro as redes sociais. E eles não esperavam isto. Se não fossem as redes sociais, jamais teríamos a Primavera Árabe. Se não fossem as redes sociais, nós jamais saberíamos o que os ditadores que eles defendem fazem com o seu povo. O que eles querem, na verdade, é a censura nesse país. E por que nós seremos contra e derrubaremos o PL 2630 ou 2630, o PL da censura, apesar de ter passado nesta casa em urgência? Sabe por quê? Pela total falta de transparência. É verdade que o projeto está na Câmara há 3 anos. Sim, deputado Pompeu. Mas é verdade também que apenas tramitou em um grupo de trabalho de apenas 13 deputados, sem a devida proporcionalidade partidária, deputado Pompeu. Ou seja, o relatório foi discutido de forma informal, nunca foi protocolado. O texto foi disponibilizado em menos de 10 dias para uma suposta votação democrática nesta casa. Artigos absurdos como dever de cuidado, terceirizando o poder de polícia para as plataformas. Isto é censura. Exigir que os provedores atuem previamente em face de conteúdos potencialmente ilegais. E eu pergunto, caberá às plataformas definirem quais condutas se enquadra em algum tipo penal? Senhores, o relatório chega a listar alguns tipos penais. Por exemplo, golpe de Estado, discriminação, violência de gênero, infração sanitária. Se eu chegar, como cristão que sou, na rede social, se esse PL passar, e eu falar, deputado Pompeu de Matos, que Deus é contra o... eu incorrerei em crime de ódio. Se eu, como cristão, se eu, como cristão, manifestar os meus pensamentos cristãos, então eu incorrerei em crime de ódio. Eu poderia falar muito mais tempo, mas o tempo da tribuna não nos permite. Estaremos aqui como guerreiros, lutando contra esse PL. E aí, deputado Pompeu, espero não lhe prejudicar na sua base, mas eu quero louvar o senhor por sua coerência. O senhor é um parlamentar do PDT, mas ontem eu percebi que o senhor votou contra a urgência. Não que nós sejamos contra o mínimo de regulação na internet, nós não somos contra isso. O que somos contra é esse PL, que esconde por detrás de si a censura, e isso nós não vamos aceitar. Liberdade, liberdade, liberdade. Presidente Pompeu, uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Pompeu, tivemos na terça-feira uma votação muito marcante aqui nessa casa, que foi em relação ao PL da censura. E nesse mesmo dia, houve um fato muito curioso. Nós votamos a medida provisória 1147, e dentro dessa medida provisória 1147 tinha uma emenda e que direciona 5% do recurso do SESC, do SENAC, para a Embratur. E justamente essa mesma votação no ano passado, no governo Bolsonaro, o partido do atual presidente da Embratur, o PSB, votou contra. O PT votou contra. O PCdoB votou contra. O PSOL votou contra. E agora, quando eles estão no poder, exercendo um cargo na Embratur, que vão receber 400 e poucos milhões de reais, eles são a favor. Então, a fake news, o PL da censura,
ele não vai dar certo nunca quando os deputados não têm um valor moral, não têm verdade. Pode quando eu estou no poder e não pode quando eu não estou no poder. E eu gostaria aqui de deixar registrado, o PT foi 100% a favor do PL da censura, e o PT que teve condenado o Ademir Bendini, presidente da Petrobras, o Wagner Pinheiro, presidente do Correios, o Aton Silva, presidente da Eletronuclear, o Juquinha das Neves, presidente do Valec, o João Vacari Neto, tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, tesoureiro do PT, o Paulo Bernardo, secretário do PT, o Cândido Vacareza, líder do PT, Delcide Amaral, líder do governo do PT, José Dirceu, do PT, todos foram presos, Antônio Palotti, Pedro Barusco, todos aqui são a favor do PL da censura. E quando você é a favor da censura, como é que pode o governo atual, o desgoverno do Lula, já gastou 331 milhões de reais em propaganda, 13 vezes mais do que o governo Bolsonaro gastou no mesmo período. Eles querem censurar os outros, mas querem ter livre acesso à propaganda em veículos de televisão aberto, como a TV Globo, que tem uma expectativa de, se caso aprovado o PL da censura, receber 230 milhões de reais a mais por ano. É uma reserva de mercado publicitário. Presidente Pompeu, é lamentável o que está ocorrendo no nosso país. O PT foi contra o reajuste anual do piso salarial da enfermagem ontem aqui na sessão do Congresso. É um partido de enroladores. Enfermeiros, mais uma vez vocês foram enrolados pelo PT. É um absurdo. Não adianta nada vocês terem um piso salarial se o salário de vocês vai ficar congelado aí por 4 anos. Uma expectativa de inflação de 6% ao ano quer dizer que, na melhor das hipóteses, daqui a 4 anos, vocês vão estar ganhando 24% a menos do salário de vocês. Muito obrigado, presidente Pompeu.